Olá, felizes! Vamos continuar falando do sagrado, do Santuário Santíssimo. O Santuário Santíssimo era na lei, claro. Então nós temos que não esquecer que hoje não tem homem que manda na igreja. Tem homens que em santificação e em consagração serão usados pelo Espírito Santo. Porque quem manda é o Espírito Santo. O Conselho de Ministros, como no passado o Conselho dos Anciães, poderiam fazer alguma coisa? Eles tinham autoridade? Não. O Conselho aprovava de acordo com a aprovação do profeta. Como hoje não tem mais o ministério de profeta, e sim o dom da profecia, e muitas vezes, não raras vezes, o Conselho de Ministros hoje sequer comunica com aquele que realmente tem o dom da profecia, e nem sempre aquele que tem o dom da profecia está no Conselho de Ministros. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo, que ministra a igreja, e o Espírito Santo pode falar direto com o Conselho de Ministros. Então, eles não têm o dever e nem a necessidade de procurar aquele que tem o dom da profecia. Não. Nenhum é menos ou mais que o outro, porém são todos iguais. E se o Espírito Santo determinou para o Conselho de Ministros e o Espírito Santo aprovou, está aprovado. Mas é o Espírito Santo que aprova. Não é aquela coisa que o ministro mais antigo falou, está encerrado. Não funciona assim. Isso aqui não é a pagelança, que o pajé, na tribo, o pajé falou, acabou. Não tem cacique, não, acabou. O pajé falou, a última palavra é do pajé. Então nós temos que tomar cuidado com isso, onde quem ministra é o Espírito Santo, através de um conselho de ministros que o Espírito Santo aprova ou não. Outros sim. Quem vai pregar na igreja? Quem vai atender o culto? Geralmente tem um, que é aquele que normalmente se atende o culto, porque ele tem essa responsabilidade, porque ele tem dons e foi dado por Deus, salvo uma parábola que o Senhor Jesus falou, da falsa mordomia. Então, e isso tem hoje? Claro que tem. O mordomo infiel, mas é claro que tem. Por quê? Porque o Senhor Jesus deixou essa regra. Quando ele apresentou para ministro do dinheiro dele, para cuidar da sacola, ele apresentou um ladrão que quando não tinha quem vender, vendeu o dono da sacola, que por 30 moedas. Então, e onde é que está esse dinheiro hoje? Até o Senhor Jesus vir na terra, em Israel tinha a vala comum. Para quê? Para jogar aqueles que não podiam comprar um túmulo. Porque um túmulo até hoje custa muito caro em Israel. Então o que é que fizeram? O que é que Deus ordenou fazer e eles obedeceram? Pegou aquelas 30 moedas, que seria hoje uns 60 mil reais, por aí. Pegou aquelas 30 moedas de prata e comprou um campo que chama Aceldama em hebraico, que em português é campo de sangue,
Então, o dinheiro que o Senhor Jesus foi vendido serve hoje para receber os corpos daqueles que não têm como comprar um terreno, então eles não vão ser jogados na vala comum, como, por exemplo, Eliseu foi jogado na vala comum. Então, hoje se enterra, em Israel hoje tem um cemitério para enterrar pobre, para enterrar aqueles que não têm, vamos dizer, no Brasil, fala assim, foi enterrado como indigente. Se for enterrado como indigente em Israel hoje, também vai para o campo de sangue, que é o Alceldama, que é para onde foram as 30 moedas. Mas voltando, o Senhor Jesus pegou um ministro para cuidar do dinheiro, que sabidamente era ladrão, sabidamente era traidor, ele estava ali para aquilo, filho de Simão Curtidor, Judas Iscariote, e quando o Senhor Jesus foi jantar na casa de Simão, Simão discriminou o Senhor Jesus. Isso advém da família. Nós vamos voltar no assunto. Na prática, o Senhor Jesus falou assim, Simão, o credor perdoou um que devia 50 e outro que devia 500. A quem ele amou mais? Ao que devia 500. Então, na prática, o Senhor Jesus falou para ele, eu amo mais Maria Madalena do que você. O que foi a mensagem passada foi essa. Então, voltando, hoje, o homem cria regras. A pregação inspirada pelo Espírito Santo, a pregação que não é pelo Espírito Santo, ela é pregada pelo mercenário, que é aquele que ganha salário para pregar. Agora, a pregação pregada pelo Espírito Santo, quem escolhe o pregador é o Espírito Santo. Não pode ter um grupinho ali, esse pode, esse não pode. Você não tenha dúvida, você tenha certeza que você está limitando o Espírito Santo. E você tenha certeza, e você não tenha dúvida, porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, é infalível, e Deus colocou a sua própria palavra acima do seu nome. Então, se você está determinando quem sobe no púlpito e quem não sobe, você pode estar determinando a sua condenação, porque você pode estar batendo de frente com o Espírito Santo. E isso vai sobrar para você e não para ele. E o que é pior, vamos falar de novo, primeiro cai a casa, depois o desobediente. É muito lamentável, mas esta é a verdade. Porque está escrito, pela santidade dos pais os filhos são santificados, até a 5ª geração, sou testemunha disso, em muitas famílias. Também está escrito, visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 5ª geração. Então esses que acham que manda na igreja, que acham que o Espírito Santo está sob, quer dizer, abaixo dele, olha a casa dele, como é que está. A casa dele é um desastre. Vocês podem olhar, porque eu observo isso há mais de 50 anos. Estou há mais de meio século observando isso. Eu vou falar um que não está mais aqui, e a casa dele é uma maravilha. Porque quando alguém chegar e falar para ele, eu vou entregar o ministério, eu falo, não, filho, você não vai entregar para mim. Foi eu que te dei, você vai entregar para quem te deu. Eu já tenho o meu ministério para levar, e estou levando, com dificuldade, mas estou levando e Deus está me abençoando. Então, quando alguém entregar o ministério para ele, fala, não, filho, você não pode entregar não, não recebo não. E eu tive a honra de viver com ele como pai e filho, um poço de sabedoria, um poço de conhecimento, um vaso do Espírito Santo, que nós convivemos por muitos anos, e eu nunca consegui ver ele falar uma palavra reprovável. E vou falar o nome dele aqui, porque ele está no seio de Abraão, ou no paraíso, ou debaixo do altar de Deus. O nome dele, Basílio Gitte, freguesia do Ó.
Eita santidade! Olha a família dele. Tudo lutando pela obra, tudo batalhando pela obra, tudo dedicando todo mundo amando a Deus sobre todas as coisas. Já tem outros, que é claro que eu não vou citar o nome, a família é um desastre. Conheço um que também teve mais de 10 filhos. A família hoje está numa organização que eu não vou falar o nome, mas é uma organização declaradamente apóstata. Declaradamente praticante de apostasia. Então você que tem acesso ao púlpito, lembre, se você limitar quem pode subir, é claro que quem vai subir no púlpito, ele tem que estar de acordo com a doutrina, ele tem que estar de acordo com o estatuto, ele tem que ter um bom testemunho, ele tem que ser sábio, prudente e declaradamente ter dom de Deus. Ele não pode ser nécio, porque os nécios não têm dom de Deus, os nécios não podem ter função na igreja. Então, por favor, não se esqueça, se você está pondo limite no Espírito Santo, você está pondo limite. Você pode estar tirando o seu nome do livro da vida. A verdade é essa. Porque pecar contra o Espírito Santo, está escrito, não tem perdão nem nessa geração e nem na vindoura. Vamos nos preocupar com isso. Vamos trabalhar essa situação. Vamos levar isso a sério, porque ministrar o sagrado não é brincadeira. Eu tive a honra de ser levado na glória em arrebatamento e conheço Deus de muito perto. Desculpa. Toma cuidado, para você não estar apagando o seu nome no livro da vida. E naquele dia você ouvir, ide malditos praticadores de iniquidade. Vamos tomar cuidado, curta, compartilhe, nos ajude a divulgar o canal, nos ajude a servir a Deus, nos ajude a divulgar as funções do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a seriedade que merece. Curta e compartilhe e feliche o canal. Ajude-me. Deus nos abençoe.